Gente, quase que eu não consigo gravar e nem entrar hoje aqui com vocês, porque o negócio do quebra-pau literalmente quebrou pau hoje, né? Aliás, quase, né? Porque rolou ali um estresse bem pesado entre o Domini, a Carol, Ana Paula e o Everton depois do quebra-pau. Então, tipo, foi um negócio que pegou fogo literalmente. Aquela coisa bem típica dos realities do Carelli. Mas sabe uma coisa que deu mais pena no meio dessa história? Quer dizer, pena não, mas enfim, é uma palavra que dá pra encaixar no que eu tenho pra dizer. A Carol passou o quebra-power inteiro ali arrumando justificativas pro marido dela. Arrumando justificativas para dizer que o marido dela não é violento, que o marido dela não é agressivo, que o marido dela não faz essas coisas. E ele próprio desmente ela na hora ali. Que ele praticamente ameaçou ali de dar porrada no Rada, no Cadu, na Cris, numa mulher. Ele ameaçou, ele basicamente fez isso. Aí, pra piorar mais ainda a história, né? Ele admitiu que ele não resolve os problemas dele no diálogo. Ele resolve os problemas dele na porrada. Ele falou isso. Gente do céu. E a Adriana depois dizendo ali que ele é assim, porque quando ele tá estressado ele precisa esmurrar uma porta. Ai, gente, ela arruma desculpa pra cada coisa que não tem como passar pano pra atitude desse homem, não. Mas assim, você percebe o quanto que ela age ali de modo a defender as atitudes do Domini, sabendo que elas estão erradas, com o próprio Domini admitindo que ele faz, porque ele quer, porque ele é desse jeito. E ainda assim, ela passa pano, ela quer dar a entender uma coisa que não é. Ai, gente, sério mesmo, eu vendo essa cena aí, eu só consigo pensar assim, ela é muito dissimulada mesmo. Hoje ela passou o dia todo falando ali que Cris e Cadu estão sendo racistas com a Silvia, porque estão votando na Silvia o tempo todo. Sério, ela passou o dia inteiro falando isso, foi o dia inteiro falando e coisando essa história. Gente do céu, é ridículo, tá? É ridículo, porque isso não é uma pauta que combina com o Domini. O Domini não vive essas coisas, mas ele tá querendo usar isso, levantar pauta, tirar coisas ali que acabam, de uma certa forma, só deixando claro que ele está sendo desonesto, que ele está mesmo sendo desonesto nessa história. E para piorar, gente, eu falei para vocês sobre o Neguinho, né? Vocês deixaram o cara lá, o cara voltou se achando. E aí ele agora, né, vai enfrentar provavelmente, que ele tá agora achando que o público tá amando ele porque ele voltou. E ele não voltou por causa disso, porque ele quase foi eliminado. A gente vê ali pelas pesquisas que a diferença foi de 2%. Mas a gente não sabe exatamente como é que foi a votação toda, porque o Carelli só libera aí o percentual de quem é eliminado. A gente só vai descobrir na final como é que foi essa DR, quantos votos cada um teve lá. Agora eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que o Neguinho quase saiu naquela DR, sim. Porque a diferença de votos ali, pelo que as pesquisas apontavam e do jeito que a coisa se encaminhou, era muito pequena. E os números das pesquisas foram muito próximos aos números do real. Então, é claro que dava para a gente ver que havia uma possibilidade disso acontecer. Então, o cara tá se achando sem saber exatamente o que aconteceu. Vai acabar levando de novo, né, um pé na bunda, dessa vez merecido mesmo. Ele precisa mesmo, tá, gente? Eu falei pra vocês, estava na hora de dar uma tombada no Domini, e a hora de tombar o Domini era aquela. E agora tá na hora de tombar este homem de novo. Seja quando ele cair na DR, seja quando um aliado dele cair na DR. Tá na hora de dar uma tombada nisso também. Tá na hora de tombar. Porque senão, vocês vão ver este cara agredindo alguém dentro deste Power Couple. Ele tá muito nessa energia. E várias pessoas comentaram isso. Que ele tem uma energia pesada, que ele está com uma energia pesada e que ele realmente está procurando por isso.
Ele admitiu, por sinal, né? Ele ajoelhou ali e gritou: quero ver quem é o homem que vai bater em mim. E ainda disse que ele tem 3 culhão. E, obviamente, foi pra cima de uma mulher, né? Porque ele não foi... quando o Radamés ali foi lá, ele se aquietou mais. Agora, quando foi pra levantar a voz pra cima da Cris, ele levantou sem nem titubear. Pois é. Mas vamos lá comentar com vocês aí o Power, o quebra-power, porque o negócio ali quebrou mesmo o pau. O negócio foi... Ai, gente, o negócio foi... Realmente me lembrou as dinâmicas de apontamento da Fazenda. Foi bem parecido aí com as dinâmicas da Fazenda. E aí, como é que era o quebra-power de hoje, tá, gente? Era o casal que estava merecendo uma gongada porque tá passando vergonha no programa. E aí era aquela coisa, um casal ia lá, pegava a foto, gongava, explicava o porquê e o casal apontado tinha direito a uma réplica, e só. Basicamente foi só isso, tá? Não teve muitas outras firulas aí no meio. Ao final, cada casal tirava um envelope, cada envelope tinha algum valor em dinheiro, ou basicamente as esferas do poder. E, gente, vou logo dar o spoiler pra vocês, né? Porque, afinal, vocês já devem estar sabendo. Quem pegou as esferas do poder dessa vez foi Ana Paula e Anthony. E nós já sabemos que Ana Paula e Anthony vão tentar salvar o Domini da DR. Então já tá bem claro aí o que é que vai acontecer, né? Mas vamos lá explicar aí pra vocês o que foi que aconteceu. Adriana e Domini foram o primeiro casal, porque são um casal power, e aí eles começaram, colocavam uma foto, davam uma gongada e justificada. E aí eles puxaram Vitor e Rayane, gongaram Vitor e Rayane. E aí a Adriana disse que o comportamento do Vitor e da Rayane não condiz com o que eles acreditam que o público esteja vendo aqui fora. Eu fico pensando assim, né? Adriana, pelo amor de Deus, o que a gente tá vendo, o que a gente tá deixando de ver, isso é problema da gente como público, não é problema de vocês aí dentro. O problema de vocês aí é dar entretenimento pra gente. Não é o que a gente está pensando de vocês. O que a gente pensa de vocês, a gente expressa na votação. Então, não, Adriana, não. Você não tem que se preocupar com isso, não. Mas ela continuou colocando isso ali. Ai, porque ela tinha, que ela tinha que ficar pensando no que o público está pensando aí. Aí ela disse ali que a Rayane vive fazendo perguntas capciosas sobre merecimento, se ela merecia ou não merecia estar lá no programa. Ela disse ali que a atitude da Rayane foi maldosa. Aí ela disse até que não tinha nada pra falar do casal, mas botou eles lá. Então tinha alguma coisa pra falar. Aí ela disse que depois do que o Vitor fez com o negócio da calcinha lá, aí ela disse ali que tinha que apontar ele. Aí ela citou a Carol, disse ali que ela não achou a atitude do Vitor legal. Ela fez uma salada ali. E o Domini, gente, o Domini já tava com a cara. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. O Domini tava com a cara que ele realmente, se não tivessem segurado este homem ali, se ele não tivesse seguro, você pode apostar que este homem ia agredir alguém. Olha a cara que ele tava o tempo todo. Olha a cara deste homem. Olha aí o jeito que ele ficou. Gente, esse homem, se não tivesse ali a segurança das regras, este homem teria batido numa mulher hoje. Especialmente ali na Cris. Ele ficou muito irritado com isso, ficou irritadíssimo. E aí, continuando toda essa história ali, aí ela disse que o Vitor e a Rainha era maldosa. Aí depois ela disse ali que o Vitor foi quem foi instigar a briga do Cadu e da Cris com os dois. Aí ela disse ali que pediu pra Cris agir como agente de reconciliação e no final não conseguiu. Aí ela disse ali que o Vitor instigou o Cadu e quando ele disse ali que falou
que nunca ia colocar ele na suíte, que os dois têm 2 pesos e 2 medidas, pois o Vitor queria colocar a Gretchen na sala, mas se queria colocar a Gretchen na sala, então por que queria colocar Cris e Cadu numa suíte? Aí a Adriana disse que quando a Cris não tiver mais nada a oferecer pro Vitor, ele vai descartá-la. Aí depois ela começou a dizer ali que o Vitor quis denegrir o marido dela porque ele não iria fazer nada lá dentro, se referindo a Carol, se referindo àquela coisa lá, daquela DR que o Domini se levantou, e sim, o Domini ia agredir a Carol. O Domini a agrediu verbalmente, chamou ela de puta, chamou ela de vagabunda, chamou ela de um monte de coisas. Palavras de baixo calão, como ela mesma fala. O Domini fez. Ele literalmente fez. Então foi ele quem realmente disse que, fora isso, a gente não tem que esquecer que foi o Domini quem disse que ia partir todo mundo no meio ali sem mudar de cor. A mulher dele é uma dissimulada, porque ele falou isso na frente dela. Ela tava puxando ele pela camisa assim, e ele dizendo, eu parto todo mundo aqui sem nem mudar de cor. O Domini, ele próprio falou isso, tá? O próprio Domini. E você vê pela cara dele, vou dar de novo o zoom, porque eu acho que essa imagem aqui diz muita coisa. Essa imagem aqui, você consegue ver o quanto... Olha a cara do Domini, olha a cara deste homem. Olha aqui, veja se este homem realmente tá ali disposto a dialogar. Esse homem está disposto a dialogar, gente? Digam para mim. Vocês acham que este homem está disposto a dialogar? Vocês acham? Eu não acho. Ao contrário, pela cara, vocês já percebem que o Domini não quer dialogar. E que ele quer partir mesmo para briga, ele quer partir para porrada. Porque é isso que ele está acostumado a fazer. Ele próprio falou isto, ele disse isso. E aí, quando o Vitor foi responder ali... Aí o Vitor disse que a Carol não tinha falado nada com nada e que ela falou tanta coisa que não tinha sentido. Aí ela disse ali sobre induzir briga com o Cadu, que ele não induziu briga com ninguém, que ele não precisa fazer isso. Aí ele citou que ele é amigo da Cris aqui fora há 8 anos e que jogou na cara dessa história ali envolvendo o banheiro, porque a Adriana ficava contando essa história do banheiro o tempo todo. E aí ele jogou na cara que o problema não tinha sido o banheiro. E não era porque ele estava no quarto sem banheiro, mas era atitude relacionada à lealdade. Aí teve um momento ali que a Cris disse que eles manipulavam de forma velada. Aí a Rayane olhou assim pro Cadu e perguntou assim, em algum momento eu manipulei vocês? Aí o Cadu disse que não. Aí a Adriana volta e diz assim, é claro que eles vão negar, porque eles estão sendo manipulados de forma velada. Gente, aí ela ficou doida ali. Aí a Adriana continuava dizendo que era manipulação velada. Aí a Rayane disse que em nenhum momento tentou induzir o Cadu a fazer qualquer coisa. E que ela, na verdade, o acolheu. Aí a Adriana continuava dizendo que eles estimularam, dizendo que eles jamais iriam deixar o Cadu sem banheiro. Mas quem prometeu isto não foi Vitor e Rayane. Quem prometeu isto foi o próprio Domini. Foi ele quem prometeu. Então é disso que se trata. Não é sobre ter ou não ter banheiro. Porque depois o próprio Cadu falou aquilo que eu já tinha falado para vocês. A questão não era sobre o banheiro. Não era se ele ia ficar no quarto com banheiro ou não. Não era essa a questão. O que o Cadu ficou puto da vida foi justamente cobrando ali a promessa que o Domini fez. Aquela regra que implícita, que eles próprios criaram ali. Era disso que se tratava. Mas a Adriana fica com esse negócio aí de que estão perseguindo o marido dela por causa do banheiro. Aí o Vitor disse que a Adriana estava distorcendo e que as coisas não aconteceram do jeito que a Adriana estava contando. Aí a Adriana disse que estavam fazendo uma injustiça com o marido dela. Aí ela disse que a Cris cometeu uma injustiça com 50 milhões de pessoas.
Aí ela disse que aí depois a Cris disse que não cometeu injustiça nenhuma de dar o quarto perto do banheiro pro Cadu. Aí a Adriana disse que ela não ficava passando a mão na cabeça do marido como a Cris fica passando a mão na cabeça do Cadu. Aí depois ela disse ali que o Cadu chamou a mãe do Domini de puta. Aí começou a briga com o Domini, querendo saber quem é o homem que ia fazer ele calar a boca. Aí ele chamou o Rada de bosta, ele se ajoelhou ali no chão, ele se ajoelhou e aí foi lá a crise, o negócio foi crescendo, foi escalando. E eu falo, gente, este homem só tá se segurando aí porque tem a regra. Mas vai chegar uma hora que a regra não vai ser suficiente para segurar este homem ali. Ele se ajoelhou ali, chamou o Rada de bosta, aí o Cadu foi se levantar, a Cris segurou o Cadu, aí o Rada ali perguntou ali se o Domini tem mais de 2 culhões. E aí se ele era mais homem do que os outros. Aí ele falou que ele tinha 3 culhões. Aí depois o próprio Domini disse que uma parte que ele ia partir mesmo todo mundo ali no meio e que ele faria mesmo isso. O cara admitiu. Ele admitiu. E ainda assim a mulher ficava passando pano. Ela foi a que passou mais vergonha hoje. Vou mostrar um trecho desse vídeo aqui para vocês verem como o negócio foi feio, viu? O negócio ali foi feio. Se não tivesse a força das regras, o Domini sim, ele ia agredir alguém. Se não tivesse aí o negócio das regras, ele ia agredir. E não ia agredir um homem não, ele ia agredir uma mulher. Olha só esse trecho aqui. E você é um gente boa. Você é um exemplo de homem. Faz eu calar a boca. Eu não vou fazer você calar a boca. Você acha... Vocês estão vendo aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando. Este homem vai acabar, sim, vai chegar uma hora que ele vai acabar se descontrolando. Vai chegar uma hora que as forças das regras não vão ser suficientes para segurar este homem lá. Vocês podem ter certeza disso. Porque o que ele fez ali, o que ele tá fazendo ali é ridículo. O que ele tá fazendo ali é ridículo. Olha só a continuação desse trecho aqui. Eu tô me arriscando por vocês. Então esse vídeo aqui vale muitos likes, viu? Tô me arriscando aqui por vocês. Olha só aqui esse outro trecho. Você não me chama de bosta. Chega de ficar sendo ofendido. Deixa eu estar aqui em 6 horas, deixa eu ver se eu sou mais um. Xinga minha esposa, faz uma parada de coisa, me chama de bosta. Você não é mais homem que ninguém, não. É isso que eles querem. Ah, tá bom. Você vê aí que a todo tempo o Domini provoca e aí a mulher dele vive tentando dizer que são os outros que estão fazendo isso. Mas todo tempo é o próprio Domini quem provoca, gente. É o Domini quem provoca, mesmo. E aí quando a Rayane viu que o negócio não ia melhorar, aí a Rayane começou a falar mais alto ali, aí a Rayane começou a falar bem mais alto e disse ali que no jogo tá todo mundo em igualdade de situação. Disse ali que a questão que envolvia o Cadu não tinha nada a ver com o banheiro. Ela disse que a questão que envolvia o Cadu ali era uma questão de humanidade e que ela não ia ser desumana e deixar o Cadu numa situação desconfortável e que para ganhar esse jogo não precisava de xingamento, que não precisava partir para briga com ninguém e que o que a Adriana falou sobre a atitude dos dois era um achismo dela e não necessariamente o que aconteceu. Aí, o Domini, gente, o Domini, ele queria partir para uma agressão. Você percebe na cara dele, tá? Você percebe aí na cara dele que ele queria uma agressão. Este homem estava a fim de dar porrada em alguém. Pela cara dele, a gente percebe isso e a gente está avisando. Vai chegar uma hora que este homem vai se descontrolar. E aí vocês vão ver o pior, viu?
E aí vocês vão ver. E a gente está avisando. A gente está avisando. Mas vocês aí que estão votando, são vocês que votam, aqui a gente só comenta. Eu só voto quando eu acho que eu quero votar. Eu não voto todo o tempo nesse programa, não. Eu gosto de comentar o que vocês fazem. Mas tô avisando logo, porque eu imagino que este homem aí, em algum momento, vai perder a cabeça. Ele já tá bem perto disso. E uma hora, a força das regras não vai ser suficiente. E a Carol jogou isso na cara dele depois. Aí, depois disso ali, foi Emily e Everton. E aí eles gongaram Nath e Eike. Como assim, né? Gongaram justamente um casal que até poucos dias atrás era aliado. Vai entender que jogo bosta é esse, o do Everton. E desculpa, Everton, você não é Davi. Você não é Davi. Davi, quando tinha lá os embates dele, o Davi tinha razão nos embates. Ele realmente buscava problemas, mas ele tinha razão quando ele fazia isso. Você não tem razão quando você faz isso. Você tá querendo ali fazer VT. E aí fica uma coisa ali de sabonete. Você sabonetou, você não é machão. Você não foi o machão com o Vitor depois que acabou o negócio? Por que você não apontou o Vitor ali? A mulher dele, gente, teve um momento que a mulher do Everton, a Emily, chegou lá, puxou ele ali. Eu vou mostrar o vídeo, vocês vão ver. Aí ela puxou ele assim, gritou com ele, mandou ele lá pra fora. Aí ele disse que ele queria partir a cabeça na cara. Partiu o prato na cabeça do Vitor. Aí depois ela foi lá no quarto com ele. Aí ela disse pra ele parar com isso. Por que ele não apontou então o Vitor lá na hora do quebra-power? Por que ele não apontou lá e resolveu ali apontar uma coisa que não tinha nada a ver? Então, ele sabonetou aqui. Aí ele disse ali que antes, né, ele falou ali pra Adriana e pra Carol que ele não queria mais que ninguém usasse a situação do cabelo, aquela história toda do cabelo. Aí a Adriana falou que ela arrumou briga com todo mundo na casa por causa dele. Jogou na cara, viu? Jogou na cara dele que ela só arrumou briga por conta dele. Não foi só por conta dele, mas sim, né? Parte da afirmação dela é realmente verdade. Aí eles disseram assim sobre a Nath e sobre o Eike ali, que ele não achou, que ele não estava apontando algo nem positivo nem negativo dos dois, que os dois estão mais distantes do jogo e tal, e que ele é um cara que pensa, que o Eike é um cara que pensa, que reage, mas que o Eike baixou mais o ritmo e que isso era um alerta para ele acordar. Aí ele disse que só fez isso porque ele não queria gritar e não queria barraco. Mas depois do quebra-pau, ela arrumou barraco, né, cara? É meio difícil entender o que é que tu quer. É realmente difícil. Quando eu falo pra vocês que este homem tem um jogo equivocadíssimo, eu tô falando disso. Tem embate com o Vitor? Puxa o Vitor. Tem problema com o Vitor? Aponte o Vitor no quebra-pau. Mas não fica apontando e criando sabonete ali com algo que não tem que criar sabonete. Depois, quando é chamado de saboneteiro, ele não sabe o porquê. Então, essa foi aí o apontamento dele. E aí o Eike disse ali que ele respeitava a opinião do Everton, mas não concordava. A Nath disse que eles são tranquilos e não procuram embate com ninguém, que eles não vão caçar embates e brigas com ninguém. Aí o Everton disse que dá para aparecer no jogo sem precisar de embates. Dá, até dá, se você tem um argumento forte para isso. Aí você aparece no jogo mesmo, sem precisar de embate. Mas sem embates, meu amigo, você não vai avançar num jogo como esse, não. Até porque o público não vai comprar a sua versão. Aí depois a Nath disse que provavelmente que eles não estão conversando sobre jogo e que por isso o Everton estava apontando. O Eike também falou lá que ele se aproximou ali do Everton, que sempre respeitou o Everton e tal, e que ele não estava entendendo o porquê dessa atitude do Everton. É arrumar briga, é o que ele tá aprendendo com o Domini, a arrumar briga. E no final das contas, quem vai se dar mal é ele mesmo. Aí o terceiro casal a apontar foi Nath e Eike. E aí eles apontaram Carol errada. Aí o Eike disse que ele só ia usar as coisas que tinham a ver
com ele e que ele só ia falar sobre o que a Carol tinha falado dele, que ele não ia envolver outras pessoas aí na história. Aí o Rada disse ali que ele queria saber quem tinha falado a tal fofoca que a Carol tinha chamado ele de Xuxa. E aí ele disse ali que depois ele ia revelar quem tinha contado essa fofoca. Aí o Rada disse que a Carol não tinha falado nada e que eles não chamaram o Eike de Xuxa. E aí teve um momento ali que no meio dessa exposição, o André entrou no meio e disse assim, que foi ele quem falou sobre o maternal, e foi ele, bateu no peito, isso eu gostei, viu? O André bateu no peito e jogou ali, fui eu quem falei, fui eu que chamei Gui, Bia de maternal, fui eu quem falei isso. Aí o Eike disse que tudo na vida dele começou por causa da Xuxa. Aí ele fala aqui que tudo na vida dele começou por causa da Xuxa e que as pessoas não sabiam e que ele sofreu bullying por ter sido chamado de Xuxa a vida toda, mas que hoje ele conseguiu reverter isso e que estava resolvido. Aí ele falou hoje que ele passa por dificuldades financeiras e tal. Aí, gente, desculpa, ele disse assim, é porque eu tenho essa cara de playboy, as pessoas não olham pra mim e acham que eu passo problema, mas eu quero aproveitar cada centavo que eu ganho aqui e tal. Ele disse que já chegou a passar fome e que os pais dele passam fome e que ele não gosta de ficar falando sobre essas coisas. Ai, gente, desculpa, não tem como eu não falar disso, porque isso também me atinge de uma certa forma. Gente, eu passo fome, eu já falei pra vocês, eu passo fome aqui. Eu tenho uma tremenda dificuldade de alimentação correta. Tem dias que eu tenho que escolher se eu vou jantar ou se eu vou almoçar. Tem dias que eu tenho que escolher o que eu vou comer ali para sobrar para os dias seguintes, para eu ter o que comer, porque tudo que eu ganho aqui fazendo YouTube não é suficiente para sustentar uma alimentação necessária, não é o suficiente, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar a internet, tem que pagar a luz, tem que pagar um monte de coisas. Isso não é suficiente. O que eu ganho aqui é muito pouco. Agora, um cara desse, que a gente já viu, trabalha com mídia. Eu sei que trabalho com mídia não é um trabalho que dá rendimentos tão rápidos assim. A gente precisa construir uma imagem. Eu entendo muito bem disso, porque eu trabalho com isso. Agora, ele dizer ali que as pessoas não associam ele com essa história porque ele tem essa cara de playboy. Gente, tem um vídeo dele num carro caro. Não sei se é dele, não sei se é de alguém próximo a ele, mas é um carro caro. É um carro ali que você percebe que é de possibilidades financeiras muito melhores. E ele vem falar que tá passando fome, então, tipo, eu acho que isso não cola. Tá? Eu acho que isso realmente não cola. Eu não conheço a vida do Eike, eu não sei quem ele é fora do Power Couple. A única coisa que eu sei é só essa história da Xuxa, porque ele começou ali fazendo figuração na Xuxa, e é a única coisa que eu sei. Não conheço a vida dele, não conheço a vida da mulher dele, tá? Mas ele disse ali que cada centavo que ele ganha faz diferença pra ele, que ele aparenta ser um playboy, mas que ninguém enxerga ele dessa forma, que ele é uma pessoa que também tem esses problemas e tal. E aí, no final, ele disse, foi o Everton quem falou isso aqui. E aí a Carol falou que não tinha isso, inclusive ela disse que ela nunca falou disso e falou, ADMs, do Eike, ADM, meu ADM, pega esse vídeo se eu falei alguma coisa dele, se eu chamei ele de Xuxa. Aí a Carol disse ali que se ela tivesse falado, ela ia assumir porque ela não é mulher de fugir desses embates. Aí a Adriana tentou ali se meter, aí disse que a Carol era mentirosa, porque a Carol tinha falado uma coisa e tinha feito outra. Aí a Carol responde assim pra ela e disse que ela já deu provas mais do que suficientes, que ela não tem medo de ninguém ali dentro. E aí você percebe o quanto que a Adriana fica debochando da situação, o quanto ela é dissimulada. Pela cara, vocês percebem isso, né? Ela é dissimulada mesmo. E aí depois o Everton disse que ele tinha certeza que a Carol tinha falado e tinha chamado o Eike de Xuxa. E que só faltava a Xuxa sair do programa. Aí fica aquela coisa. Se ela falou,
obviamente vai ter um varzinho ali. Se ela não falou, quem é que está mentindo nessa história? É o Everton. E eu, assim, pelo dado histórico que eu vejo desse rapaz dentro do jogo, eu acho que ele está inventando. Não acho que a Carol tenha falado assim. Não acho que ela tenha chamado o Wake de Xuxa. Mas, como eu não vi o vídeo que eu vi foi o vídeo que todo mundo viu, é o que está circulando aí nas redes sociais. A Carol admitiu que ela já chamou sim o Wake de Xuxa, mas não foi nesse contexto de desprezo. Inclusive ela falou ali, que eu falei no contexto do meme, que show da Xuxa é esse, se referindo a uma confusão que estava acontecendo entre os dois. Isso é um contexto do meme, não é um contexto de desdém, que ela não estava desdenhando dele. Então, ele sim está sendo desonesto. Mas vamos esperar a edição do programa amanhã para saber se eles vão pegar esse VAR e se vão colocar esse VAR lá. Porque eu acho que se a Carol falou, eles gravaram esse momento e vão exibir. Agora, se a Carol não falou isto, quem é que tá mentindo nessa história toda? É o Everton. E eu acho que no fundo, eu até prefiro entender que foi ele sim quem fez isso, tá? Até prefiro entender que foi ele quem mentiu e aumentou essa história justamente para causar treta. Só que no final, quem vai acabar se dando mal é ele. Porque, gente, quer causar treta? Tudo bem, mas tem a razão para causar treta. Faça uma treta, mas que você tenha razão no final das coisas para você apontar. Porque senão você realmente nunca vai conseguir apontar nada direito. Aí depois foi Silvia e André. Aí eles apontaram Cris e Cadu. A Silvia disse que a gongada era justamente para eles se posicionarem, que eles precisavam ali se posicionar nessas situações e que a falta de posicionamento deles acabou causando a confusão ali envolvendo o Domini. Aí o André disse que ele falava isso com todo o respeito ali pelo casal, que ele aprendeu a admirar depois. Aí a Cris disse que ela não queria falar. Aí o Cadu disse que ele queria falar e que com o tempo ele conheceu melhor o André e que o André é muito gente boa e é um cara bom na cozinha. Aí foi a vez da Rayane e do Vitor. Né? Gente, são 9 casais só, então é bem rápido, é bem pouca coisa. Mas os pormenores e os detalhes é que contam mais. Aí eles apontaram Domini e Adriana. Aí a Rayane disse que ela foi chamada por eles porque ela queria saber o porquê que a Adriana estava perseguindo ela e que não há trocas entre eles, não existe nenhum tipo de troca entre os dois. Aí a Rayane ali, né, começou a dizer que os dois até tentaram uma aproximação com o Domini e a Adriana, mas que não aconteceu isso. A Adriana disse que ela tentou ali ver as coisas de outra forma, mas que ela não conseguiu ver isso. Depois ela disse que não compra os BOs de ninguém, porque ela tá lá pra ter os próprios BOs, os próprios problemas dela. Aí ela também disse que tem coisas sim que ela não concorda das atitudes do próprio marido, e ela também disse que tem coisas que ela não concorda com relação a Adriana e o Domini, e que há uma perseguição contra ela que ela não entendia. Aí ela disse ali que não concordava em nada do que a Adriana falou e que estava tudo sendo filmado ali, que tinha alguma coisa errada nessa história. Aí ela também citou ali várias situações que não importa, né? A gente não vou trazer todas as situações que a Rayane citou, mas ela disse ali que tem momentos que a Adriana tenta inverter as coisas. Ela disse assim, a Rayane, que para ela o certo que a Adriana tenta fazer ali o certo de errado e o errado de certo. E aí a Rayane depois falou que não adianta tentar inverter os conceitos. Aí a Rayane disse que passou as 2 primeiras semanas tentando conhecer melhor os casais e descobrir quais eram os casais que ela achavam que eram mais compatíveis com ela. E aí ela relata essa situação que teve uma combinação entre eles para votar na Ana Paula, que o Domini havia acusado a Carol de fazer isso. E aí depois a própria Rayane citou ali que tinha uma semana que eles votaram em Ana Paula e Anthony, mas que eles só votaram ali porque ela precisava achar algum motivo, um pelinho no ovo, disse ela, que disse que o Vitor escolhesse ali e que o Vitor só fez isso porque o Anthony estava sem falar com ele há alguns dias. Só isso. Aí a Rayane disse ali também que o Domini falou que ele tinha certeza sobre uma combinação que de fato nunca existiu.
Aí ela disse que teve várias situações ali que o Domini inventava e citou quando o Vitor, por exemplo, o segurou para evitar uma agressão contra a Carol, porque ele sim se levantou para fazer isso. Sim, o vídeo é claro com relação a isso. E sim, a pessoa que segurou o Domini ali para evitar uma agressão à Carol foi o Vitor. Vitor deu uma gravata, assim, segurou ele ali para evitar com que ele fosse agredir a Carol. A Rayane disse que queria entender por que eles ficam sendo perseguidos, por que Adriana e Domini estão perseguindo eles. Aí o Domini falou ali do negócio lá Deixa eu só pegar aqui, deixa eu voltar aqui o vídeo, né? Porque eu vou já mostrar mais coisas. Aí o Domini disse ali que ele queria ter o sentimento de estar sendo isolado pela casa para ele ser protegido pelo público aqui fora. E que ele falou ali sobre a Ana Paula porque parecia ter essa combinação, porque aí o público ia comprar a Ana Paula e que ele desafiou o apresentador para isso. Aí a Adriana disse que não era perseguição e que perseguição é diferente de discordar. Aí de novo ela puxou a briga do Domini com o Cadu e que esperava que o Vitor fizesse a mesma coisa que ela fez com o marido dela, de segurar ali, de se controlar. Aí ela disse que o Domini não faria o que o Cadu disse que ele ia fazer, que é agredi-lo. E aí o Domini disse ali que o Vitor debochou das mulheres ao colocar a calcinha na porta. Que o Vitor, ele falou assim, você é pai de mulher? Aí o Vitor falou assim, e aí, olha, você ia gostar de ver um marmanjão barbudo pegar a calcinha da sua filha e colocar lá na porta para todo mundo ver? Aí o Vitor falou que a atitude dele não é tão mais grave do que a atitude que o Domini fez ali, que o Domini é machista, que o Domini é agressivo, é violento. E aí o Vitor disse ali que o Domini xinga as mulheres também. Aí depois a Adriana se meteu ali, aí a Adriana disse ali que ela não concordava com as atitudes do Vitor. Aí o Vitor disse que as atitudes do Domini são provocativas mesmo. E aí teve um momento no meio dessa discussão toda que a Adriana fala assim que o Domini perde a consciência no meio dessas coisas e ele age por impulso. E aí o Vitor pergunta assim, né? Então ele agiu por impulso agora, quando ele disse que ia partir todo mundo, que ele ia partir pra porrada? E sim, eu vou mostrar o trecho desse vídeo. E aí o Domini disse ali que ele não tá acostumado a resolver os problemas dele no diálogo. Ele disse que ele resolve os problemas dele na porrada mesmo. Ele não tá acostumado de resolver qualquer coisa nas palavras. Gente, é um absurdo, gente. É um absurdo. Olha só o trecho aqui do vídeo. Gente, é um absurdo. Mas, né, pelo menos ele admitiu, olha só. Você sabe o que tá acontecendo? Sim, inclusive eu tava esperando vocês terem, porque eu não estou acostumado a discutir de boca, Vitor. As minhas brigas são todas de porrada. Eu me ajoelhei porque eu ia começar no chão. E aí eu tava esperando os três vir pra cima de mim, porque eu começo melhor no chão. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram, não fui eu quem falou, não. Eu só reproduzi a palavra dele. Vocês ouviram, ele admitiu que ele parte mesmo pra porrada. E que ele só resolve os problemas dele na porrada. E que ele ia começar uma porrada ali no chão. Ele já ia partir direto pro chão. O ex-sócio dele que pode falar isso, né? O ex-sócio que eu até falei disso num dos vídeos aqui do canal, né? O ex-sócio expôs aí toda a atitude que o Domini é capaz de fazer. Então toda a briga, inclusive, foi registrada no vídeo naquela época. E a gente sabe muito bem o que é que o Domini pretende fazer ali. Enfim, gente, foi assim, eu achei assim, nossa, foi cansativo isso. Aí o Vitor disse que o Domini chegou lá falando sobre evolução espiritual e que o Domini não traz nenhuma tranquilidade ou paz para dentro da casa, diferente do que ele fala. Aí a Adriana disse que o Domini ficou engolindo tudo por 30 dias e que uma explosão e uma atitude errada não resume a vida dele. Aí começou toda uma provocação entre o Domini e o Cadu, depois entre o
Domini e a Carol, e aí ficou uma barulheira ali que ninguém entendeu. Aí o Domini disse ali que dentro do programa ele aprendeu uma palavra nova chamada brand, e que ele só tem a cara dele mesmo, que ele não tem brand nenhum, mas que Vitor e Rayane tinham um brand ali, que estavam tentando vender alguma coisa. Aí a Rayane disse que tudo ali entre eles, a briga, só começou quando o Domini tentou impor o jeito dele na frente de todo mundo. Aí a Rayane também citou o que aconteceu entre a Carol e o Domini, né? Aquelas coisas lá na sala. Falou, né? Eu achei que ela foi muito bem, inclusive, quando ela apontou isso. Ele disse ali que ele não... A Adriana disse que ele não era agressivo e tal. Então, se ele não era agressivo, ele não precisava ser contido. Depois a Carol falou a mesma coisa. Se ele não é agressivo, ele não precisava ser contido. E aí começou uma briga entre as duas. E aí a Carol se levantou ali e disse que não ia deixar a Adriana falar mentiras, que ela não ia deixar a Adriana ficar falando mentiras sobre ela. Aí ela cita ali, por exemplo, que nenhuma mulher uma mulher em atitudes, né? Eu vou até colocar uma coisa a mais aí na Carol. A Carol disse ali que com nenhuma mulher ela ia aceitar essa atitude do Domini de partir pra cima e de tentar agredir. E assim, ela incluiu a própria Adriana nesse bolo todo. Que mesmo que fosse com a Adriana, que é um desafeto dela, ela não ia permitir que o Domini partisse pra agressão contra a própria mulher. E aí, depois disso, foi a Thalíria e o Pessina. Eles apontaram a Adriana e Domini. Aí ela citou que durante a briga toda que aconteceu ali na divisão dos quartos, o Domini disse que ia rachar todo mundo no meio e que eles se sentiram mal com essas atitudes do Domini. Aí a Adriana depois se desculpou pela atitude do Domini e que isso era um ponto positivo do casal, que o casal não se meteu na briga lá. Aí ela justifica que não era a intenção do marido dela e que o marido dela não era bobo a esse ponto de tentar ali agredir alguém. Aí a Adriana cita que no momento da briga algumas pessoas falavam coisas desagradáveis e que ninguém ia apontar o Cadu em respeito à idade dele e que o Domini disse que ia deixar o Cadu fazer o que ele quisesse, porque ele viu ali que o Cadu estava perdendo a cabeça e depois ele perdeu a cabeça quando o Cadu chamou ele de filho da puta. Aí a Thalíria disse ali que ele também chamou a Carol de puta, que ele também foi desagradável ali com a Carol, chamou a Carol de vagabunda, chamou a Carol de puta. Aí a Adriana desviou o assunto, aí ela disse que o marido dela não era violento, sendo que o cara tinha admitido ali na frente, ele admitiu ali na frente, tá? Ele admitiu que ele só resolve os problemas dele na porrada. Então, ele é agressivo, desculpa, não tem outra. Tem como definir isso de outra forma. Aí ela disse que não é porque o Domini chamou a Carol de filha da puta que ela era uma puta. Então isso vale pra ele também, porque quando o Cadu chamou ele de filho da puta, ele não tava xingando a mãe do Cadu. Então, assim, tipo, é uma dissimulação que a Adriana tá fazendo ali. Aí a Adriana disse que não concordava com várias atitudes do marido, mas que defendia porque conhecia ele, porque ela é casada há 22 anos com ele. Aí o Domini disse que ele não ia responder. Aí depois foi a vez da Carol. Foi o maior, acho que foi o ponto alto da noite, foi justamente esse. Carol versus Domini. O Rada disse que a gongada era porque o casal estava passando vergonha e um vergonhão dentro da casa. O Rada disse que o Domini estava passando vergonha lá. Ele disse que a Adriana tenta defender o Domini todo o tempo, mas que ela fala uma coisa e as atitudes do Domini falam outra. Ela tenta defender o Domini, mas as atitudes dele dizem o oposto da defesa dela. Aí ele disse que ninguém ali dentro é mais homem que ninguém. Ninguém ali dentro é diferente. Nenhum homem que tá lá dentro é maior ou menor do que os outros. Aí a Adriana disse ali que a atitude do Domini não condiz com o que ele tinha acabado de fazer anteriormente. Não, ela condiz perfeitamente. A gente sabe quem é o Domini. A gente sabe quem é este homem. A gente sabe o que ele está fazendo.
Mas assim, a Carol disse que a situação ali era perfeita, porque agora estava esculachado na frente de todo mundo quem era o Domini. Aí ela disse que até achou que poderia ter tido uma conversa depois da situação com o Everton, aquela do cabelo, né? Voltaram de novo à situação do cabelo. Aí ela disse que depois daquela situação, eles nunca mais trocaram uma palavra. Aí a Carol falou que a Adriana estava distorcendo toda a história e que por isso ela interviu ali, porque a Adriana estava mentindo. Aí a Carol disse que o jogo da Adriana é passar panos quentes. Carol não deita pra ninguém, não. E isso eu gosto muito dela. Ela não deita pra ninguém e ela não deixa ninguém ali passar por cima dela. Ela é muito boa. Aí a Carol disse que se ela interrompe as pessoas, é porque as pessoas também vivem interrompendo ela a todo tempo. Aí ela disse que nunca xingou a Adriana e que a reação do Domini foi muito, mas muito desproporcional. Aí ela disse ali que o Domini chamou ela de puta, de vagabunda, chamou ela de várias palavras de baixo calão. Aí ela disse ali que a atitude do Domini diz se ele é ou se ele não é agressivo. E que se ele não fosse agressivo, ele não precisava ser controlado. Aí ela chamou ele de desequilibrado, descontrolado, agressivo. Aí ela citou que o Domini estava tentando limpar a barra dele quando, né, a coincidência dos fatos levou a uma interpretação equivocada do próprio Domini. E que, por isso, a Carol teve essa leitura, que o Domini achou que o Ministério Público já tinha intervido na Record e que, por isso, o programa não foi exibido naquele dia durante a tarde, o horário que eles já estavam habituados, e que transferiram para a noite. Aí a Carol disse que o Domini só estava tentando limpar a barra dele quando ele entrou no quarto para pedir desculpas. Aí ela disse assim, nada do que você falou para mim me comoveu. Aí ela disse ali que a Adriana fala que o marido não é agressivo, só que as atitudes dele fazem o oposto, que ele precisa ser controlado o tempo todo. Aí a Carol ainda jogou na cara que a Adriana é quem levou a casa toda pro lado dela, que a Adriana é que fica fazendo a cabeça de todo mundo contra ela. Aí a Adriana depois respondeu ali, começou toda uma coisa. Ela disse ali que a Carol queria fazer imposição da opinião dela e que é uma coisa é imposição, outra é exposição. Aí a Carol fala ali que na situação envolvendo o Everton, ela basicamente estava ali fazendo uma exposição, que ela não estava impondo a opinião dela sobre ninguém. Aí depois a Carol cita assim, depois ele me chamou de chata pra caralho. Aí a Adriana fala, ele te chamou de chata pra caralho pra parar o assunto. Sério, gente, o negócio ali foi crescendo. Aí a Adriana depois disse que a Carol é quem faz todas as fofocas e que fica falando pelas costas. Aí a Carol disse que ela não saboneta não pra ninguém. Aí a Adriana disse que a Carol sabonetou na hora da votação, quando ali o Rada pediu para saber qual era o placar, porque aí ele ia decidir em quem que ele ia votar. Porque ele não ia votar no Cadu, e não votar no Cadu seria sabonetar. Aí a Carol respondeu e disse ali que sabonetar era o que a Adriana fez de tentar evitar um embate quando era para ter ido pro embate. E que ela não ia votar no Cadu, não. Independente se ela fosse ou se ela não fosse pra DR. Ela disse que ela não ia votar no Cadu. Aí ela disse que não votou, não por causa de se colocar na DR. Ela disse que não votou porque a Adriana começou a distorcer as coisas. Aí a Adriana foi piorando, aí a Adriana ensinou o que a Carol teria feito, aí começaram a discutir, aí foi uma gritaria aqui, uma gritaria ali, aí o Domini chamou a Carol de arrogante, chamou a Carol de prepotente, chamou a Carol de soberba. Aí a Carol fala assim, que os adjetivos que o Domini estava dando para ela eram muito melhor do que os adjetivos que ela tinha dado para ele, que ele carrega no peito, de machista, agressivo, violento. Aí ela disse ali, assim, gente, foi toda uma discussão sobre quem estava manipulando quem. E aí a Adriana disse que a Carol era quem estava provocando desequilíbrios dentro da casa.
A Adriana culpando a Carol pelas atitudes ruins que o marido dela tá tendo dentro da casa. Gente, que absurdo, isto é um absurdo. Aí eles começaram a falar quem é que estava tentando manipular o Everton. Aí o Everton disse que se ele precisasse se posicionar, ele ia se posicionar. E se ele precisasse votar no Domini, ele ia votar no Domini. Aí a Carol disse ali que a história que o Neguinho tinha falado pra ela era completamente diferente. Aí depois a Adriana disse ali que aliás, a Carol falou assim que nenhuma defesa da Adriana ia mudar o fato de que o marido dela é agressivo. Aí teve um momento ali que a Carol falou que a Lei Maria da Penha não serve só para defender de agressão física, mas serve para defender também de agressão verbal, e que se o Domini tinha 23 processos, depois o próprio Domini corrigiu, falou que ele tinha 29. Aí ela falou, então, pois agora ele vai ter o 30º processo, porque o problema dele não vai ser resolvido aqui não, vai ser resolvido lá fora. Gente, eu achei... A Carol, ela é maravilhosa. Gente, eu acho a Carol maravilhosa. Porque, assim, ela não deita pra ninguém. Ela fala as coisas que ela tem que falar. Ela é uma pessoa que se posiciona. E que por isso o Domini não gosta. Porque ele gosta de pessoas que sejam obedientes a ele. A Carol não é. Olha só como a Carol foi. Palavrões de baixíssimo calão, e eu não sei se você sabe, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher não só contra agressões físicas, mas também contra agressões verbais. E as palavras que ele proferiu pra mim me levam a tomar decisões lá fora do programa, e ele não vai ficar isento disso, você pode ter certeza disso, ele não vai ficar isento por nenhuma das atitudes dele aqui dentro. O Radamés teve uma postura que o seu marido... Então vocês viram aí, né? Ela jogou na cara ali. Mas eu achei muito melhor da Adriana, da Carol, não foi só isso não, tá? A Carol, ela é maravilhosa quando ela joga na cara ali. Deixa eu pegar aqui, esse trecho é maravilhoso, olha só. Olha só o que a Carol joga na cara dele. Tão sujo, que vocês tinham que estar com vergonha de estar aqui. Você tinha que estar pedindo... Você não falou pra mim que você queria sair? Você falou pra gente. Você falou, não sai porque não tem dinheiro pra pagar a multa. Não tem vergonha? Eu tô com residente pra conseguir imunidade. Eu, no teu lugar, teria vergonha de estar aqui. Porque quanto mais tempo você tá aqui, mais vergonha você tá passando. Carol, ele foi no seu quarto... Carol é maravilhosa, gente, é maravilhosa, ela parte pro embate mesmo. Isso é o que eu espero de um participante de reality show, que vai pro embate, mas que vai pro embate com razão. Ir pro embate sem razão, gente, não dá certo não. Tem que ir pro embate com razão, tá? Mas com razão mesmo. Olha aqui, né, ele respondendo a Carol. Gente, assim, você percebe que o Domini, ele não gosta quando uma mulher parte assim e vai pra cima, não deita pra ele, não. Ele não gosta. Ele gosta que as pessoas fiquem ali completamente comportadinhas, que as pessoas ouçam ele ali e tal. Então a Carol, ela foi maravilhosa, gente. Eu achei a Carol maravilhosa. E a Carol merece ir pra uma final de um programa desse. Se ela vai ganhar ou não vai, isso não sou eu quem vai dizer. Mas que ela merece chegar na final, ela merece. Porque ela é uma participante de reality show completo. Ela vai pro embate, ela é carismática, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não dá pra negar que a Carol não passa desapercebida. Ela passa ali e ela deixa a marca dela. Então a Carol é maravilhosa. Gente, eu gosto da Carol. Gosto dela e já deixei claro o porquê. Porque ela realmente vai pro embate. Gente, o negócio foi muito, mas muito ali pesado, uma gritaria ali. Gente, e a Adriana tentando ali de todas as formas justificar as atitudes do marido. Gente, foi uma justificativa ali tão interminável que, assim, é só para passar vergonha. Não tinha mais o que fazer. Era muita vergonha ali. Sério mesmo, que vergonha esta Adriana passou. Aí, o penúltimo casal, Cris e Cadu, apontaram a Adriana e Domini, deram a gongada neles. E aí o Cadu disse que no começo ele começou a sentir uma admiração e respeito pela trajetória. E que ele pela trajetória, o Cadu disse que o Domini demonstrou no começo que o Domini sentia respeito pela trajetória profissional dele, se referindo ao Cadu. Aí o Cadu disse ali que ele entrou mesmo no programa sem saber,
como é que se faz aquilo, como é que se joga aquilo, e que ele estava aprendendo muito ali dentro. E que pela proximidade que ele estava criando ali com a Adriana e com o Domini, ele achou que parecia que isso era uma prioridade. E aí, já que a Adriana os convidou para tomar um café quando eles eram casal power da primeira vez, ele estava ali aprendendo muito com o Domini, como é que se fazia o jogo e tal. Aí o Cadu disse que a experiência de vida dele dá a ele algumas coisas, né? Que parecia que a experiência de vida dele ali, ele queria poder levar e passar essas coisas para as pessoas, porque é da carreira dele e tal. Ele falou várias coisas, mas ele disse ali que ele se decepcionou não pelo fato de ir ali pro quarto comum, não. Ele disse que não foi isso que deixou ele decepcionado, mas o que deixou ele decepcionado foi a atitude do... Ele chorou, tá? Ele chegou a chorar, como vocês estão vendo aqui nessa cena. E aí ele falou assim que o que deixou ele triste foi justamente o Domini ter quebrado a palavra dele. Ele disse ali que quando o Domini foi casal power pela primeira vez, o Domini prometeu que não ia deixar de dar uma suíte nem para ele e nem para Gretchen. Aí o Cadu disse que a briga dele com o Domini não foi pelo banheiro, que ele tá lá para igual como todo mundo, que ele tem os problemas dele sim de incontinência urinária, como a Rayane falou, mas que isso ali ele assinou o contrato para participar do programa e que isso não seria problema nenhum para ele, que ele podia dormir até na piscina, que ele ia ficar de boa. Ele disse que o que deixou ele chateado dele ali foi a atitude do Domini que mudou e que a Adriana não teve a coragem de chegar e dizer ali que eles iam tomar essa atitude de mudar de quarto, que não chegou aí e disse assim, olha Cris, eu vou mudar de quarto aqui, tá, eu vou fazer uma estratégia diferente aqui. Ele disse que o que deixou ele chateado foi a falta de lealdade e que o Domini poderia simplesmente ter ido lá e ter dito que ia tirar ele do quarto, podia ter falado assim e que ele ia entender de boa. E que se foi uma estratégia do jogo ou não, ele disse ali que isso era o de menos, mas que ele explodiu na hora não por causa de ter ficado sem banheiro, mas pela decepção que ele teve. E que ele até falou que talvez na minha vida eu nunca tivesse tido uma decepção tão grande quanto a que eu tive aqui. Aí ele disse que doeu nele foi justamente a falta de caráter do Domini, porque uma pessoa que trai a própria palavra é uma pessoa que trai a si mesma, que não tem caráter. Aí a Cris falou que isso foi uma facada nas costas, com a Adriana ali fazendo essa cara de deboche e o Domini também, né, passando por essa cara de desafiador. Aí ela disse que não era por causa do banheiro, que sim, o Domini, que ela falou mesmo pro Domini, se você quiser me botar na jaca, me bota na jaca, não tem problema nenhum, que eu ia dar o jeito lá de arrumar, que eu tô ali mesmo pra jogar, disse aí a Adriana. Aí ela disse que até começou a gostar da Adriana, mas que a Adriana puxou o tapete dele. Aí o Domini disse que ele só queria uma confirmação, falando ali sobre a Cris. Aí ele disse que nas palavras do Cadu ele assinava embaixo, pra vocês verem, tá? Ele não respeita a mulher, ele respeita homem. Ele respeitou o que o Cadu falou. Ele disse ali, o Cadu disse, você não teve caráter de chegar e falar pra mim, de dizer pra mim que você ia mudar de quarto. Aí quando foi a Cris falando a mesmíssima coisa, ele disse que só queria a confirmação da Cris, que só queria ali uma coisa da Cris. Inclusive ele falou, meu problema é com a Cris, não é com você. Aí a Cris disse que faltou respeito, faltou uma conversa apenas e que ela não precisava ter feito isso. Aí a Cris disse que a Adriana não quer apaziguar nada, mas ao contrário, a Adriana quer colocar fogo na situação. Aí a Adriana disse ali que ela falou que quando eles pegaram o casal Power ali, aí eles entraram no quarto Power, eles foram comunicados que eles tiram ali, que eles tinham que mudar, que uma das suítes ia fechar, e que ela tinha pensado, reservado a suíte Kiwi para o casal, mas que depois que fechou, aí ela disse que não teve outra saída a não ser botar os dois no quarto normal. Aí a Cris disse ali
que a Adriana tira conclusões sem saber exatamente das histórias. A Cris disse que esse negócio do banheiro é uma bobagem, porque eles já deram o jeito deles. E aí depois a Cris disse que ninguém manipula o Cadu, até pela idade que ele tem. Aí a Adriana assume que ela pode fazer o marido dela brigar e pode fazer ele se acalmar quando ela quiser. Aí a Adriana depois disse que tudo foi pensado na cabeça deles para todos terem uma suíte e que eles até tirariam o Wake e a Nath da suíte, o que é mentira, tá? Porque foi ela, a Adriana, quem instigou o Domini, tá? Foi ela quem instigou o Domini a tirar o Cadu da suíte. Foi a Adriana. O Domini até tinha ali o negócio de uma intenção de manter ali o Cadu. Porque ele sabia, né? Querendo ou não, o Domini já participou de 2 reality shows, ele sabe muito bem. Se ele tivesse deixado o Cadu na suíte, talvez o Cadu tivesse ficado do lado dele. Mas como ele tirou o Cadu da suíte, ele simplesmente jogou o Cadu pro outro lado. Então foi uma burrice fenomenal o que ele fez ali. Aí depois ela disse que a atitude da Cris de parar de falar com ela era porque a Emily conversava mais, porque ela estava conversando mais com a Emily e aí a Cris estava se sentindo rejeitada. Aí depois a Adriana falou que a Cris colocou ela contra a parede, pois a Cris quis saber quem era a prioridade por causa de amizades. Aí a Cris falou, não, eu queria saber mesmo quem era a prioridade, qual era a sua prioridade. E eu não falei do jeito que você disse que eu falei. Ela jogou isso na cara da Adriana. Aí a Adriana disse que não foi, que a Cris foi soberba, que a Cris falou aquilo e de propósito. Aí a Adriana disse que ela se posicionou mesmo, porque ela fez porque ela achava justo, que ela agiu ali com respeito, mas que não deu tempo de conversar antes, mas que ela ia conversar depois. Aí a Adriana disse que não foi falta de respeito. Aí ela disse que só depois de ter tomado a decisão é que ela ia conversar com a Cris e o Cadu. Aí o Domini desfez tudo ali na hora, o que a Adriana tinha tentado defender ele em segundos antes. O Domini ali falou que ele chamou mesmo a Cris de arrogante, que ele chamou ali, que foi a Cris quem começou a discussão, que ele tinha problema ali com a Cris mesmo, porque a Cris falou que o Everton não era um cara com quem ela deixaria a filha dela ter uma relação. Aí a Adriana tentou desviar o tempo todo, disse que a Cris estava agindo ali por causa de um banheiro, porque a Cris e o Cadu estavam chateados por causa de um banheiro. Aí a Adriana seguiu defendendo ali o Domini, sendo que o Domini estava dizendo ali na hora o completo oposto do que ela estava fazendo. Aí o Domini depois, né, num tom irônico, falou assim pro Cadu: ah, não precisa me pedir desculpa porque você me chamou de filho da puta, porque eu também te chamei de desgraçado. Então ele admitiu que filho da puta não foi xingamento. Ele admitiu que não foi, que ele só gritou ali filho da puta. E que não tava xingando a mãe dele. Que era só uma expressão ali. Então assim, gente, você percebe o quanto eles são dissimulados. Eu vou mostrar um trecho no vídeo aqui. A Adriana é mais dissimulada que o Domini, né? E é uma coisa assim que eu vejo. Gente, passou de 1 hora o vídeo, mas não tem como, tá? Vocês perceberam que o que teve hoje foi conteúdo. E aí não tem como eu não dizer que a Adriana é uma escrota. Ela é escrota pelas atitudes que ela toma ali e tal. Ela é muito escrota, essa mulher, muito escrota. Mas pior do que ela, gente, pior do que ela é este casal aqui, especialmente a Emily, tá? Eu acho a Emily muito mais escrota, porque ela sabe da situação errada envolvendo toda essa história. Inclusive eu vou mostrar um trecho aqui em vídeo para vocês verem ali como o negócio ficou e como esse negócio acabou ali. O Cadu admitindo que o que deixou ele triste foi justamente essa história da falta de lealdade. Olha só. Por causa do banheiro. Eu sempre falei que o grande problema ali era pela palavra, a falta de lealdade que eles tiveram ali, tá? Foi só isso aí que aconteceu. Foi por isso que o Cadu ficou chateado, porque eles prometeram ali que teria essa atitude e no final das contas não foi exatamente isso que aconteceu. Olha aí o próprio Domini falando com a Cris, tá? Deixa eu pegar aqui um trecho do vídeo para vocês verem, olha só.
E eu gosto da Cris também, viu? Porque nesses momentos que ela precisa se posicionar, ela se posiciona. E aí, pelo frame, você vê que o Domini tava querendo um deboche, sim, que ele tá debochando, que ele tá sendo dissimulado. Pela cara, gente, pela cara, vocês veem aí, né, o quanto ele age, o quanto isso é sujo, o quanto essa atitude que ele tá tendo ali dentro é ruim, o quanto essa atitude é uma atitude muito, mas muito... Ai, gente, eu nem sei como dizer, né? Assim, é chato a gente ter que ficar repetindo a mesma coisa, mas é uma atitude ali provocativa, não tem o que dizer. Então ele tá provocando, ele tá querendo arrumar uma briga assim, e a Carol jogou na cara dele. Eu não tenho dúvida de que você tá tentando mesmo arrumar uma briga. Ela jogou isso na cara dele, no embate dos dois. Aí por último foi Ana Paula e Anthony, colocaram ali Carol e Rada. Aí acham que é ruim a Carol ficar fazendo piada com o jeito das pessoas e que eles não perderam a cabeça por causa disso. Aí Ana Paula olha que a Ana Paula tinha prometido ontem que ela ia pisar e fazer tudo que fosse ali pra Carol. Mas não foi isso que ela fez, né? Porque ela não tem essa coragem toda. Aí ela disse que a Carol tinha que respeitar a história dela. Aí a Ana Paula disse que não se importa com nada do que a Carol faz ou fala. Se importa, tanto se importa que apontou. Aí depois a Ana Paula disse ali que o que acontece na sala de apostas não deveria ser algo falado pela casa, que quem estipulou essa regra tinha sido a própria Carol. Aí depois ela falou ali que a Carol estava acusando ela de trapacear. E ela admitiu que ela trapaceou também. Ela admitiu que ela fez, sim. Então ela admitiu que ela trapaceou. E a Carol ainda jogou na cara dela. Você acabou de admitir isso. E aí ela disse que ela não devia ter falado ali na casa. Aí a Ana Paula disse que ela não tem problemas com o casal, mas que ela tem problemas com as atitudes da Carol. Aí a Ana Paula disse que a hipocrisia da Carol é que ela não disse que era pra comentar nada do que acontecia na sala de apostas. E a Carol foi lá e comentou. Não foi a Carol quem comentou. Só para começo de conversa, quem jogou isto na cara ali foi a Cris, não foi a Carol. E a Carol apenas disse que a atitude da Ana Paula de reservar um número era desonesta. Foi isso o que a Carol fez. Quem começou isso foi a Cris. A Ana Paula disse ali que ela falou sobre que ela falava das coisas, mas que ela não estava falando com relação aos outros, que ela grita mesmo, que ela é assim, e que quando é a vez dela, todo mundo tá tendo preconceito porque ela é arretada, porque ela é nordestina. Sério, gente. Aí ela começou a dizer ali, e que quando chega na vez dela, todo mundo quer julgar. Aí o Anthony disse que ali dentro tem 2 pesos e 2 medidas. E aí começaram a falar do Wake de novo, que a Carol tinha chamado pra 5 minutos de porrada. E aí o Wake, assim, só faltava dizer, não, tira o meu nome daí, né? Foi basicamente quase isso que o Wake quis dizer. Aí começou toda uma gritaria ali. Aí o Anthony soltou várias ironias, né? E aí ele disse ali que a Carol era isso, que a Carol era aquilo e tal. E aí eu até anotei aqui no meu roteiro que eu acho engraçado que ele passa pano pra macho agressivo, que é o Domini. Tá lá lambendo o Domini. Aí o Rada disse ali que a crise de ansiedade da Ana Paula não tem culpa da Carol. A Ana Paula culpou a Carol pelas crises de ansiedade dela. Aí a Carol depois até falou, tu não sabe, tu não tá aqui por crise de ansiedade, então por que tu tá aqui? Aí a Carol disse que eles não deixam de falar nada com relação a Ana Paula e que simplesmente ela não gosta do jeito da Ana Paula e pronto. Aí o Rada jogou na cara da Ana Paula que é muito fácil ela usar essa desculpa de que ela tem uma crise de ansiedade toda vez que ela é apontada ou julgada. E sim, é muito fácil. Gritou comigo. Tá me causando uma crise de ansiedade. O nome disso é muleta emocional, tá? Ela fica com essa muleta emocional. E não é só emocional, identitária. É porque eu sou do Nordeste, eu sou desse jeito, porque eu sou assim. Gente, eu tô no Nordeste, eu conheci vários nordestinos e ninguém é igual a esta mulher aí, não. Desculpa. Não, esse tipo de coisa não serve. Mas ela tenta toda vez pegar isso como uma forma de identidade para se firmar, quando na verdade ela não tem o que se firmar. Se ela realmente precisasse, quisesse criar uma identidade cultural, ela não precisaria ficar toda hora reforçando que ela é nordestina, não.
A Juliette não ficava toda hora lá no BBB dela reforçando que ela era nordestina. Ela simplesmente agia. Agora essa daí não, ela é toda hora querendo dizer ali que ela tá sendo apontada ou julgada porque ela é nordestina. Isto nunca aconteceu no programa. Aí o Rada disse que o Anthony falou ali que era para os pais dos alunos da escola da Carol tirarem os filhos. Aí o Anthony disse que aquilo era fake news, que quem tinha falado era o Wake. Aí depois o Wake foi lá e assumiu que ele tinha falado ali. Aí começou uma briga. Aí um ficou acusando o outro ali de quem é santo. Aí ficou uma acusação toda ali, um pra cima do outro. A Carol disse que a Ana Paula tá incomodada com o jeito dela e que a Ana Paula foi a primeira pessoa que fez algum tipo de julgamento ruim contra ela, que foi a Ana Paula que tirou a plaquinha dela na primeira dinâmica do programa. Aí depois ela disse que quando teve a primeira divisão dos quartos, a Ana Paula a julgou sem saber, sem conhecê-la. Aí depois a Carol disse que a Ana Paula fez merda lá dentro e que depois ela foi lá se desculpar e que quando ela descobriu que ela ia ser eliminada na primeira DR, ela só fez isso ali pra tentar também se mudar a atitude dela. Aí depois teve um momento ali que a Ana Paula mencionou que a Carol queria conversar com ela. Aí a Carol disse também que queria conversar com a Carol, só que isso também nunca aconteceu, as duas nunca conversaram. Aí depois a Carol disse que o desentendimento ali foi por conta de uma falta de conversa e que a Ana Paula ficou apontando ela primeiro e depois que todo mundo veio em cima dela. Aí a Carol disse que daquele momento da DR, ela estava sendo apontada pela Carol praticamente toda semana. Aí a Carol disse que a Ana Paula mudou quando descobriu que estava para ser eliminada e mudou mesmo. A Ana Paula mudou completamente a atitude. Aí a Ana Paula começou a rir. Aí a Carol disse que todas as dinâmicas eles estão sendo apontados pela Ana Paula o tempo todo e que os apontamentos, eles que ficam falando sobre a personalidade dela. Aí a Adriana entrou no meio, começou a gritar, disse que a Carol ali estava mentindo sobre os apontamentos de jogo. Aí um começou a acusar outro de ser VTZero. Aí a Ana Paula disse que a Carol estava instigando o Domini durante a discussão. Ela culpou a Carol pela agressão que a Carol ia sofrer e que sofreu verbalmente. Aí a Carol jogou na cara da Ana Paula: eu fui a vítima da situação. A Ana Paula disse ali que o Rada estava provocando o Domini quando o Rada disse que era para soltar ele. Aí a Carol falou: mas ele não disse que não era violento? Então não tinha por que ficar segurando aí. Aí o Anthony começa a beijar a Ana Paula, começa a dizer que a Ana Paula era isso, que a Ana Paula é aquilo. Ai, gente, é uma vergonha esse casal. Eu tenho uma vergonha desse casal. Aí depois a Ana Paula disse que isso não tinha respeito a ela. Aí as duas começaram a gritar. Aí a Carol joga assim na cara dela: se você não tem culhão pra discutir, então não provoca o embate, não chama pro embate. Aí a Carol disse lá que ela não deita pra homem nenhum e que ela não passa pano nas atitudes de ninguém. Aí a Carol disse ali que se as pessoas querem respeitar, também tem que respeitar ela, mas que se ela for desrespeitada, ela também vai desrespeitar. Aí a Ana Paula chamou a Carol de desaplaudida. Aí o Anthony provocou toda uma discussão com o Rada. Aí foi uma discussão ali que se seguiu, que nem eu entendi mais o que aconteceu depois, né? Então vou mostrar um trecho disso aqui em vídeo, né, para vocês verem aí, para vocês terem mais ou menos noção de como é que foram as coisas. Olha só. Não aguenta, não chama pro embate. Não deito pra ninguém aqui, mas tem que sujetar. Eu também não deito, não. Eu também não deito, não. Calma, jogador. Não deito e o teu debochezinho é ridículo. Vocês viram aí, né? Vocês viram como o negócio foi rolando. Gente, o negócio foi... Hoje foi literalmente um quebra-pau mesmo, tá? Literalmente um quebra-pau. E sim, gente, a Ana Paula tá assim arrumando uma briga ali, tá assim arrumando um barraco. Ela é barraqueira, não adianta ela querer usar a desculpa de que ela é nordestina, só pelo fato dela ser nordestina e tal, que ela tá arrumando esses barracos aí. No final das contas, gente, foi só uma briga ali, tá? Foi uma briga que não rendeu muita coisa no final das contas, porque ninguém entendeu nada.
E aí veio na hora lá de distribuir os envelopes, tá? Adriana e Domini ganharam 2.000, Ana Paula e Anthony pegaram as esferas do poder, que na verdade vão pro Domini, né? Vocês já sabem disso, porque ela fica lambendo o Domini ali. Então vai tudo pra cima do Domini ali. Aí a Emily e Everton não ganharam nada, a maioria ali ganhou prêmios de 2 a 5 mil reais, tá? E no final das contas terminou o quebra-power. Quando terminou o quebra-power, começou um quebra-pau de verdade. E esse foi entre o Everton, o André e o Vitor. Mas antes disso, olha a atitude do Domini quando eles chegam ali, né? Porque o Domini sabe que a Ana Paula vai proteger ele, que a Ana Paula vai usar os poderes para proteger ele. Então ele foi lá e olha o que ele faz. Ele pega e acaricia as bolas. Pode ficar. Ou seja, o que ele tá querendo dizer com isso, gente? Ele tá querendo dizer, isso aqui vem pra mim, isso vai me salvar, vai resolver alguma coisa pra mim. E a gente sabe que vai, né? A gente sabe que a Ana Paula é baba-ovo o suficiente pra isso. A gente sabe, a gente viu isso acontecer aí. Aí teve um momento ali que a Adriana perguntou assim pro Domini se ela acha que o Neguinho tava mentindo sobre a história da Xuxa, da Carol ter chamado a Xuxa. De a Carol ter chamado o Wake de Xuxa. E aí o Domini ali achou que de fato essa história tava mal contada. E aí começou um esclarecimento. A Carol falou pro Wake que ela nunca tinha chamado ele de Xuxa e que se ela tivesse chamado, ela ia assumir, como ela assume mesmo, e que se ela chamou e não lembra, ela disse que quando for confrontada com isso aqui fora, ela vai se desculpar com ele sem menor problema. Inclusive ela falou, você falou que você já reverteu isso, que você não enxerga mais isso com problema. Então eu não estaria desdenhando de você nesse sentido aí. E aí, o Everton falou ali que a Carol tinha chamado, sim, o Wake de Xuxa. Aí o André falou assim pro Neguinho que o Neguinho é que tava inventando histórias e que ele, André, tinha sim, tava sentado lá, tinha visto tudo, e que ele sim chamou Guia e Bi de maternal, e que ele fez mesmo, e que ele chamou, mas que em nenhum momento a Carol chamou o Wake e a Nath de Xuxa, e que eles tinham que sair. E aí o Neguinho ficou batendo no peito e disse assim, não, eu vi, eu tenho certeza. Nossa, tem certeza de coisas que tu nem viu, né? Porque tu não tava lá, a cena não mostra você. A gente viu na cena ali a Carol, o Rada, a Silvia e o André, a Thalírio e o Pessina sentados na mesa. Foi isso que a gente viu. E aí começou toda uma discussão ali. Olha só esse trecho aqui. Ela não falou Xuxa. Ah, então ela não falou mesmo. Então assim. Eu só te interrompi. Não falou não. Não falou não. Não falou não. Tava aí Silvia, a Carol riu na situação que eu falei. E Neguinho, olha só. Ela não falou. Você percebe, né? O Neguinho, ele tá querendo emular um Davi, mas não vai colar. Sabe por que não vai colar? Porque o Everton, ele não tem uma narrativa ali. Ele é um baba-ovo do Domini. E ele tá ali embarcando em histórias e tal, que não vão dar certo. E aí ele começou a dizer ali, a Carol falou mesmo, e a Carol falou, e se a Carol falou, vocês vão escolher em quem vocês querem acreditar, se vocês vão acreditar em mim e tal. E aí o André fala assim, que ele tem 52 anos de vida e que ele não mente, e que isso não aconteceu, e que era o Everton que estava inventando essas histórias, que o objetivo dele era causar treta, causar problema. E a gente sabe que é. E aí o Everton começou a gritar ali, começou a dizer que a Carol tinha falado. Aí do nada ele mete a calcinha na história. Falou ali que o Vitor tinha botado a calcinha ali no coisa. Aí que o Vitor tinha essas atitudes ali. Aí depois o André perguntou, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que você tá falando isso? E aí começou toda uma confusão. O negócio foi crescendo, o negócio foi esquentando ali, e o Neguinho comprando ali. Aí teve um momento que o Neguinho falou assim pro Everton, falou assim pro Vitor, quando você cair na DR você vai embora, você vai vazar. E aí a Rayane fala assim, né, fez assim, dizendo assim, você tá com dor de cotovelo. E aí ele falou, não, leitura de jogo não é maldição, não tô falando isso, não tô falando aquilo.
Desculpa, né, neguinho, mas você seria eliminado ali. As pesquisas dizem que a diferença sua pro Gui e pra Bia foi muito pequena. 2% você seria eliminado ali. E aí o neguinho voltou com toda essa soberba, o negócio ali foi crescendo, o Eike ali ficou sem entender para onde a situação estava indo. E aí no meio dessa discussão toda, ele como queria quebrar o pau com o Vitor. E aí teve um momento que a Emily saiu ali de dentro. Ela saiu ali e tal. Gente, eu juro pra vocês que eu não entendo como foi que a calcinha entrou nessa história ali. E sabe que uma coisa? O Vitor falou que já tinha se resolvido com o menino, com o Eike. Então ele não tinha por que ficar trazendo essas histórias. Mas ele fez isso, obviamente, pra fazer VT. E é VT mesmo. E aí, no meio dessa confusão toda que tava rolando ali, tava essa coisa toda, o neguinho se achando mesmo, sem ser. Aí continuou a se achar. E aí a Emily sai, e depois ela sai ali, ela volta. Aí ela grita com o Everton, diz assim, caralho, mano, me escuta. Eles estão te provocando, caralho, deixa eles ali, bora lá pra fora. Ela puxa ele. E aí ele volta lá, porque ele queria continuar brigando com o Vitor. E aí ele joga um prato no chão, um prato com comida. Aí a Emily grita com ele, caralho, tu tá caindo na provocação. Caralho, tu tá caindo nessa história toda, não faz isso. E aí ela começou a chorar, ficou puta com ele, com razão. E anotem, esse casal acabou o reality, acabou o casal. Pode anotar, porque desse programa aí não passa mais. Porque agora ela já descobriu quem é o namorado dela. Ela já sabe muito bem quem ele é. E aí ela ficou muito pé da vida. Eu vou mostrar um trecho do vídeo aqui pra vocês verem, tá? Só pra vocês terem noção de como é que foi a briga. Olha só. Vocês viram, né? Foi uma gritaria ali, né? Isso é típico do reality do Carelli, não tem como não ser, né? Mas deixa eu mostrar aqui o trecho desse momento aí que a Emily explode com o próprio Everton. Ela explode com o próprio marido, o próprio namorado, sei lá o nome que dá pra relação dos dois. E aí ela foi lá pro quarto e jogou na cara dele. Se tu tinha problema pra resolver com ele, era pra ter apontado lá embaixo. Pela primeira vez eu tive que concordar com a Emily. Que eu não gosto também muito do jeito dela. Mas pela primeira vez eu tive que concordar com ela. Por que ele não apontou lá embaixo? Por que não apontou o Vitor? Por que ele sabonetou e apontou o Eike e não apontou o Vitor? Já que ele tem tanto problema com o Vitor. Isso aqui eu achei maravilhoso, tá? Olha esse trecho aqui da Emily jogando na cara dele isso. Gente, não tem como não dizer. Ela foi maravilhosa. Olha só. Quer falar, quer continuar embate, quer fazer o caralho, por que não apontou lá embaixo? Aí sobe, você fala... Pela primeira vez eu tenho que concordar com ela. Por que não apontou lá embaixo? Por que não apontou no quebra-power? Porque é saboneteiro, quer causar problema, mas no final das contas não quer assumir. Foi isso que aconteceu. Ele não quer assumir. E aí depois ele disse que ele ia desistir do programa. E aí do outro lado, né, a Carol Rada, Thalíria e Pessina pegaram o copo e ficaram ouvindo a fofoca, né? Porque esses quartos são colados uns nos outros. E aí eles ouviram que a Emily tava chorando. Eles ouviram lá toda a confusão. Aí o Domini entrou, abraçou a Emily. Aí o Everton disse que ele ia desistir do programa. Aí a Emily disse que não era pra desistir, mas que ele respeitasse mais as atitudes dele. Aí o Domini foi lá abraçar. Aí depois que o Domini vai lá abraça, ele fala ali pra Emily abraçar o Everton pra eles se resolverem. Aí ficou toda uma coisa ali de sabonete. Aí depois a Adriana foi lá e juntou os caquinhos lá do prato que ele quebrou no meio da varanda. E aí o negócio foi acalmando aí.
teve uma conversa entre a Carol e o Wake. A Carol falou várias coisas dela, e ela falou ali vários julgamentos relacionados ao Wake, mas que ela disse que isso era uma impressão daquele momento, que isso não significava que ela achava que o Wake era aquilo mesmo. O Wake também falou que ele entendeu ali algumas coisas da Carol e tal. E eu achava, gente, o Wake ali, ele não combina com o Domini. Sinceramente, ele não combina. E se ele soubesse o quanto ele tá se queimando de ficar do lado ali do Domini, né? Eu acho que ele mudaria de ideia. Não precisa ficar do lado da Carol, não. Basta ser independente. Basta também ficar ali e impor limites. Porque a Carol jogou isso também na cara dele. Se eles estão em grupo, a atitude de um respinga no outro. E sim, isto acontece, tá? Isto acontece mesmo. E aí no final, depois a Carol falou que ali o Power Couple é até mais leve, porque na Fazenda era muito mais difícil. Ela citou que a Fazenda ali tinha apontamentos que duravam de 6 horas. Até mais, inclusive, né? Tinha apontamentos que começava ali 8 horas da noite, terminava 2, 3 horas da manhã. E teve uma edição da Fazenda, se eu não me engano, foi a Fazenda 21, a Fazenda de 2021, a Fazenda 13. Gente, teve um apontamento que começou 8 horas da manhã, da noite, e terminou era umas 3, quase 4 horas da manhã. Eu acho que foi o apontamento que o Rico chamou a Solange de velha coroca. Eu não vou lembrar exatamente qual foi. Mas foi um apontamento longuíssimo. Longuíssimo, a madrugada praticamente toda ali. É umas 3, 4 horas da manhã que eles terminaram, e foi aí mais barraco depois. Eu não esqueço disso, tá? Foi... Gente do céu. Então, assim, ela citou que na Fazenda era tudo mais pesado. Aí o Rada falou que na Fazenda os apontamentos demoravam horas, que eram 6 horas, que era cansativo e tal, e que era muito mais pesado, que no Power Couple tava de boa. Eu vou ter que concordar com ele, né? Porque tava de boa mesmo. No fim, gente, vocês viram aqui que a gente fez um vídeo de 1 hora e praticamente meia de contando aqui só o que aconteceu no Quebra-Power e o pós. O que aconteceu antes foi a treta da faca. Mas assim, como eu não vi tudo, admito pra vocês que eu não vi, eu não tenho como contar todas as coisas. Eu só sei que a treta da faca começou com o Rada e o André comentando que o Domini estava amolando uma faca apontada para os dois. E a partir daí eles comentaram o que o Domini queria dizer com isso. Aí teve um outro momento ali que a Carol conversou hoje com a Silvia, com a Thalira, que é das desconfianças que ela tem do Vitor e da Rayane. Depois, elas comentaram ali, né, que elas precisam ali ter mais certeza se o Vitor tá sendo leve trás ou não. Aí ela comentou sobre algumas atitudes do André que ela não tá gostando. Aí depois teve uma outra conversa ali que eles fizeram uma reunião para definir votos. Aí a Rayane disse que tá percebendo que tem um movimento na casa para deixar eles como resto e que ela não queria que fosse assim e tal. Gente, foi só isso aí. Mas eu vou deixar para falar disso no outro vídeo, porque talvez o resumo da Record traga essa treta da faca melhor do que eu vi no Play Plus, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar só no Quebra-Power mesmo. Amanhã a gente fala mais sobre a treta da faca aí, e aí o resto do dia de amanhã, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.